sedentários. Então, se nós analisarmos com atenção a imagem, já vivem que em grupos, né, já se formam comunidades, eles já têm a prática da agricultura e principalmente possuem moradia fixa. E se nós analisarmos aqui, nós temos aqui uma pessoa assando aqui uma carne, então possivelmente, né, domesticaria os animais. Aqui já estão fabricando, né, algumas peças que depois também vão servir como troca nas grandes feiras. Eu estou falando de grande porque foi um dos grandes avanços que nós tivemos. Por meio da troca de produtos foi que começou a surgir então as primeiras civilizações. Continuando, nós vamos lá para o caderno de atividades. Vamos lá? Na página 75 a 80. Vamos aí na página 75. Em relação aos povos da antiguidade, nós temos aí, número 1. As imagens seguintes representam cidades em diferentes épocas da história. Observe. Então nós temos a primeira imagem e nós temos então a segunda imagem. Qual dessas duas cidades vocês acham que faz parte da antiguidade? Muito bem, é os zigurates, né? Principalmente na cidade Mesopotâmia. Vocês vão lá e vão colorir bem bonito a segunda imagem. A número 2. Marque X nas alternativas que indicam elementos existentes nas primeiras sociedades humanas. O que tinha nas primeiras sociedades humanas? Então nós vamos lá. Templo, né? Lembra dos zigurates? Trocas de produtos. Vocês viram que eles vão começar a produzir seu alimento, eles vão começar a fabricar seus objetos e vão trocar entre si, já que não havia ainda o aparecimento da moeda. Nós vamos ter quem? Um governante, seja ele um rei, como na Mesopotâmia, ou um deus como o faraó, que foi considerado. E nós temos também a população. Não se forma uma cidade se não tiver pessoas. Virando a página aí, nós temos a número 3, que é uma cruzadinha, não é isso? A respeito das primeiras sociedades, complete a cruzadinha. Para isso, decifre as pistas a seguir. Letra A. Locais onde eram realizadas as trocas de produto. Então, era nas feiras, aonde fazer a troca dos produtos. B. Nome dado aos templos da Mesopotâmia. Como é que chamava o templo da Mesopotâmia? Zigurates, né? No caso aí é zigurate, né? Nós não temos aí o S. C. Invenção que mudou a maneira de se transportar produtos. Olha só, nós tivemos a invenção da roda, que foi um dos grandes avanços, o qual facilitou o transporte dos alimentos. Invenção que também mudou a maneira de se transportar produtos, mas que movia pela água. Então nós temos aí, né, o barco, a vela, que foi um dos grandes avanços também. Título dado ao rei do Egito, como é que ele se chama? Faraó. Grupo de pessoas responsável por proteger uma cidade. Como é que eu chamava aquele grupo de pessoas então que protegia as cidades? Os guerreiros, né? Continuando aí, na página 77, nós temos assim. Os egípcios ficaram conhecidos por suas grandiosas construções, como as pirâmides. Nesses locais eram sepultados os egípcios mais ricos. Lembra que só as pessoas da alta escala, né? Eles eram sepultados. As pessoas de baixa renda, não. E seus familiares. Nessa sociedade também costumava conservar o corpo dos mortos. Lembra o processo de mumificação? Por meio da mumificação. Aqui nós temos uns desenhos e vocês iriam colorir de acordo com cada elemento. O primeiro, nós temos aí o sarcófago. Vocês iriam pintar o sarcófago de amarelo e azul. Lembrando que é só isso daqui. Não é a imagem toda, é só o sarcófago. Depois, vocês iriam na múmia. A múmia vocês iriam pintar de roxo. Só a múmia deitada, viu? Depois nós temos
o tecido de linho, que era usado no processo de mumificação, de conservar lá o corpo, né? Vocês vão pintar de laranjado esse tecido. E depois nós temos as canopos. O que eram os canopos? Eram esses vasos, né? Onde vocês vão pintar os vasos de verde. E cada desenho nos vasos representava então o cotidiano dos faraós. Passando aí, nós temos uns enigmas, né? Na página 78 e 79. Decifre o enigma completando as frases. Para isso, escreva as palavras de acordo com as letras indicadas pelos símbolos. Então, nós temos aí os símbolos, né? Vocês vão substituir os símbolos pelas letras e vai descobrir então as palavras. Vamos na letra A. Os egípcios acreditavam que após a morte todos passavam por um julgamento. Nas primeiras sociedades, religião e governo formavam um poder único. O poder dos reis era passado de pai para filho. D. As muralhas auxiliavam na proteção das cidades. A maioria das construções egípcias era feita de pedras. Dessa forma, por serem muito sólidas, resistiram ao tempo. F. Os zigurates eram feitos de tijolos e barro, secos ao sol. Na época dos povos antigos, o comércio era realizado por meio da troca de produtos. Vira. A respeito da sociedade egípcia, assinala a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta em relação à sociedade egípcia? Nós temos, letra A. No Egito Antigo, a religião não estava relacionada com o cotidiano das pessoas? Errado. Lembra que o faraó era visto como um deus. Os sacerdotes eram responsáveis por realizar rituais religiosos do Antigo Egito? Sim. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses na vida após a morte? Com certeza. Essa é a correta também, né? D. A mumificação era um ritual realizado apenas em animais? Só os animais passavam pelo processo de mumificação? Não. Lembra que quem fazia isso era o faraó. 7. Leia esta imagem. Então nós já temos uma imagem muito parecida aqui, né? Mostra os zigurates, construído em Ur, uma antiga cidade da Mesopotâmia. Vamos lá nas alternativas. De acordo com a leitura da imagem, assinale a alternativa correta. Letra A. Os zigurates foram construídos com grandes blocos de pedra? Não, né? Nós usamos aí também o barro e os tijolos. Depois, os mesopotâmicos realizavam rituais religiosos nos zigurates? Eram templos religiosos? Sim. Nos zigurates eram locais onde mumificavam os mortos? Não, porque a prática da mumificação era do Egito. Passando a página aí, nós temos a questão 8, que é muito divertida de fazer. Vocês vão na página 80, nós temos aí, né, o faraó, logicamente que ele não está com seus trajes, né? Mas o faraó ele exercia um poder muito grande dentro do Egito, tanto político quanto religioso. E suas vestimentas simbolizavam o poder e a riqueza que ele tinha. O que vocês vão fazer? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês identificarem. Olha só. Então vocês vão completar o seu faraó com as vestimentas, né? Então nós temos aí 3 partes que compõem a vestimenta. Você vai colocar no seu faraó. Olha aqui para vocês terem um exemplo, ó. Usem a criatividade, faça bem colorido o faraó, ok? Beijinho, até mais!